Provérbios 30, 12. Já estamos concluindo o livro de Provérbios e do capítulo 30 ainda tem essa e tem outra também mensagem, e aí a gente encerra o capítulo 30 e passa para o 31. Mas hoje o que eu iria pregar é sobre um dos maiores enganos que o ser humano pode enfrentar. Diz aqui a palavra do Senhor, Provérbios 30, 12, diz assim: há quem se considera puro e não se lava da sua imundícia. Em outras versões diz, tem alguns que se considera bom aos seus próprios olhos. É muito forte quando a gente diz que não se lavou da sua imundícia. Quem ouve algo desse gênero, né, pode se achar que absurdo, mas a verdade é essa. A Bíblia diz que todos nós fomos destituídos da glória, ou seja, não existe um justo não existe na face da terra. O único justo que pisou aqui na terra foi só um, foi Jesus, o Todo-Poderoso. Só que Jesus veio para nos justificar. Diga comigo, justificar. Mas a partir do momento, esse processo só acontece a partir do momento que nós reconhecemos que temos essa necessidade. Aí é por isso que a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Aí Paulo diz assim, e por isso é que nós vamos pecar, para que a graça venha abundar sobre nós? Não, de forma nenhuma. Mas o que a Bíblia está dizendo é que aquele que chegou a um nível de pecado grande aos olhos da sociedade, é mais fácil de reconhecer que é miserável. É mais fácil de reconhecer que é dependente da graça de Deus. Então, o que é que Agur está falando aqui? Que um dos maiores perigos é esse aqui. Tem algumas pessoas que se acham tão bonzinho aos seus próprios olhos que não tem necessidade da graça. Deixa eu te falar algo. Todo dia, querido, nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas. E uma das características daquele que nasceu de novo é reconhecer a sua imundícia. Mas tem aqueles, como Augusto está dizendo, eu sou bom filho, eu não bebo, eu não fumo, que tem gente que acha que não beber, não fumar, não adulterar, não se prostituir, é título de perfeição. Só em você achar que é perfeito, você já está todo errado, você está todo sujo já. Porque é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Todo dia é a misericórdia de Deus que tem que se renovar nas nossas vidas. Então é inadmissível alguém ter nascido de novo e se achar que nunca fez nada demais. Não, é porque, sabe, eu já era crente desde quando nasci, porque meu coração, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca, ei, você está fora de ser perfeito. Porque uma das características de quem já entendeu o sacrifício de Cristo é dizer, eu não sou merecedor. Foi a graça dele sobre mim. Porque quando verdadeiramente você entende o sacrifício de Cristo na cruz, a primeira coisa que acontece é reconhecimento das suas mazelas. Aí, às vezes, nós estamos como irmão, já estou terminando, como o irmão do filho pródigo, bonzinho aos próprios olhos. E quando o irmão vai embora, eu creio como ele viveu ali, está vendo? Está vendo que o bom sou eu? Está vendo que eu sou o perfeito? O irmão volta e ele se revolta. Por quê? Porque o pai prepara um banquete. Ele está enquadrado nisso aqui. Ele se achava bonzinho aos seus próprios olhos. Aí diz, eu que fiquei aqui como um servo seu. Oh, glória, aleluia. Oh, querido,
Quem não entendeu ainda esse lugar de filho é quem se acha perfeito aos seus próprios olhos. Porque quando eu entendo quem eu sou, quem eu era e quem eu sou hoje, eu reconheço pela fé que só a graça de Deus. E aí, por ele não ter nascido de novo, o que é que invade o coração dele? Inveja. Ou seja, ele achou que ele era quem merecedor. Você pode dizer ao seu irmão, você não merece nada. É tudo pela graça. E isso é muito perigoso, já estou terminando. Porque enquanto a gente não reconhecer que somos dependentes dessa graça, estamos nos enganando a nós mesmos e o nosso coração é enganoso. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Comece desde hoje a se arrepender pelas suas mazelas. Porque você só pode ser lavado quando você reconhece que é pecador. E todos nós somos pecadores. Enquanto você não achar, eu era suja, eu tinha um pensamento sujo. Você pode não ter matado nem roubado, mas seus pensamentos. Só Jesus, querido. Então você precisa da graça. E enquanto você não entender, aleluia, você está fora. É isso que Jesus disse com aquela parábola do publicano e do fariseu. O fariseu já chegou, obrigado, Pai. Obrigado porque eu sou perfeito. Obrigado porque eu dizimo. Obrigado porque eu jejuo. E o publicano, qual era a oração dele? Eu não sou nem merecedor de olhar para os céus de tão pecador que eu sou. Isso é o primeiro passo para uma transformação. Eu não estou falando que você vive se condenando, não. Porque quando você entende o sacrifício de Cristo, você se alegra. Você se regozija. Você reconhece quem era você e reconhece aonde você está hoje. Mas existe uma diferença daqueles ainda que não entenderam o sacrifício de Cristo. Só falta você dizer que você é perfeito igual a Jesus. E não existe ninguém, querido. Fica de pé. Hoje o negócio ia esquentar aqui, mas só foi uma pincelada. Então, muitos que não entendem, olha para alguém que realmente se converteu, aí diz assim, já matou, já roubou, já fez tanta coisa errada. E agora é com a Bíblia debaixo do braço e se diz perfeito. E é perfeito, porque um perfeito pagou o preço por ele. Amém? Então é o pior engano que pode existir na nossa vida, a gente achar que é bonzinho. Bonzinho só é um. O próprio Jesus disse, quando o jovem chegou, bom mestre, por que me chamas de bom? Bom é o meu Pai. E você se acha bonzinho? Você se acha perfeito? Por quê? Porque nunca matou? Porque nunca roubou? Talvez o que está precisando você acordar aqui nessa noite é reconhecer, aleluia, que você foi destituído da glória, só em você achar que é merecedor, só porque não pratica o erro, você já está se condenando. Amém? Pastor Marcílio. Porque assim, irmãos, tem muita coisa para falar. Caráter vai te levar a viver princípio, mas não te leva para o céu, não. Então tem gente, você compra e paga, é obrigação sua, como cidadão. Você não adultera, é dever seu para ir para o céu. E também não sofrer as consequências. Agora, a graça sobre você só vai acontecer quando você reconhecer que você é pecador. Estenda suas mãos para cá. Pai, eis aqui o teu filho, que será instrumento para continuar falando conosco, Pai.
Fala, abre as comportas do céu nesta noite. E fala não aquilo que queremos, Senhor, mas aquilo que precisamos. Pai, que enquanto ele se deixar ser usado aqui, guarda a família dele, a esposa dele, cura, manifesta, Pai, a tua glória. Porque sabemos que tudo o Senhor está no controle. O Senhor nunca perde o controle de nada, meu Senhor amado. Manifesta, Pai, o teu poder neste lugar. Algum propósito o Senhor tem trazido ele para aqui nesse exato dia. Então estamos aqui, Senhor, para receber tudo que o Senhor já colocou no coração dele para nós. E por isso nós te agradecemos e declaramos: Pastor Marcílio. Glórias a Deus. Saudamos o irmão com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. E bom poder estar aqui novamente para adorar o Senhor, né? O Senhor tem usado o Vinícius, né, para cuidar de mim aqui em Salvador. E também peço oração pela minha esposa, né? Deus tem nos permitido passar umas situações até engraçadas, né? Sabe assim, Deus cuidando nos detalhes? Dia 29 de outubro ela tem que operar novamente, né? Interessante que o irmão não sabia de nada, né? E Deus usou ele para mim ali. Uma palavra. Deu câncer, minha esposa está com câncer, né? Na mama. E o médico disse: não podemos arriscar mais não, tem que fazer a operação. Irmão, guarde uma coisa, diga para a pessoa que está do seu lado: quem disse que Deus perdeu o controle? Se não fosse um trabalho voltado para estudo, eu iria falar dos dois ventos na nossa vida, os dois barcos, mas é um trabalho voltado para estudo, né? Mas isso é tão bom. Foi exatamente a senhora falou no texto, abriu a mente aqui. A nossa pastora falou no texto, abriu a mente. Lucas capítulo 15, verso 11. Cheiro no coração, meu nego. Então orem pela minha esposa, está bem. Esses dias ela chorando. Chorando. O que foi, amor? Câncer, assim, deixa eu falar uma coisa. Isso foi diante de Deus. O coração mata 70%. O câncer só mata 30%. Se tu não morreu do coração, tu acha que tu vai morrer de câncer? Isso é certo, gente. Esse dia nós perdemos um filho na fé, Marcos André, 32 anos. Nós recebemos ele em Vitória da Conquista e tem mais ou menos uns 3 meses, 4 meses atrás, alguém me mandou uma mensagem: Marcos André morreu. Ele tinha problema no coração. Eu falei: e aí, como é que eu falo para a Dori? Fingi que nada estava acontecendo. E alguém, depois de quase uns 20 dias que ele partiu, né? Alguém entrou em contato com ela e falou: teu filho na fé, Marcos André, morreu. Mas chorou. Eu falei para ela: ele só tinha 32 anos, Deus permitiu ele morrer de coração. E tu sabia do problema do coração? E você continua vivo, amor. Dá glórias a Deus. Deus continua no controle. Capítulo 15, verso 11. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Diga: foi repartido. Pode se assentar. Amados, olhando para esse texto, nós não iremos demorar. Eu fiquei vendo agora, exatamente agora, no momento que a pastora falou, acerca de algumas atitudes que acontecem com a vida desse jovem. Dá para entender que ele ficou insatisfeito na casa do pai. E uma coisa seríssima na nossa vida que servimos a Deus é quando bate a insatisfação. Eu não estou bem. A questão não é você estar bem, acredite. Deus está alegre com você? O Pai está alegre com você?
Ah, eu não estou bem, mas o Pai está alegre com você. Não é o que eu estou vivendo, é o que o Pai está pensando de mim. E o nosso adversário, ele cria situações para mim me sentir insatisfeito na casa do Pai, no lugar que o Senhor me colocou, para o nome dele ser glorificado, em um dia comum, em um dia talvez parecido com esse. A Bíblia vai dizer que Eva se sentiu insatisfeita no paraíso. O lugar era bom, o lugar tinha a presença de Deus, o lugar era um lugar de delícia, o lugar era um lugar de adoração, um lugar de encontro, um lugar foi Deus, o próprio Pai, que plantou o jardim no Éden. Mas a Bíblia vai dizer que ela se sentiu o quê? Insatisfeita. Rapidamente, gente, não era o melhor lugar do mundo, a arca, mas era o único lugar que tinha vida. Aqui pode não ser o melhor lugar do mundo, mas ainda é o único lugar que tem vida. Oh, cheio de pensamentos diferentes. Eu não penso igual ei, calma aí, você não é obrigado a pensar igual a pastora. Mas Deus colocou ela aqui, Deus colocou os líderes para o nome dele ser glorificado. Entenda uma coisa: do lado de fora tem festa, mas tem morte. Do lado de fora tem festa, mas tem podridão. Do lado de fora tem festa, mas se Jesus voltar hoje, todos irão perecer. E aqui dentro ainda tem vida, para a glória do Senhor. Ele se sentiu insatisfeito na casa do Pai. E eu quero o meu que é direito. O Pai não fez nada. Tá bom. O Senhor permitiu. E ele pegou tudo que tinha. Já foi repartido mesmo, né? Não queira o que é seu antes do tempo. Você tem chamado, mas chegou o tempo. Claro que você é bem melhor do que todos nós que estamos aqui, mas já chegou o teu tempo? Não, porque tem pessoas aqui que está sentada aí, não sei porquê, mas a questão é, chegou o teu tempo? Ah, por que ele não prega? Chegou o teu tempo? Por que ele não tem oportunidade? Chegou o teu tempo? Por que tu está escondido aí nessa igreja? Vem para a nossa, que eu te consagro. Se eu fosse você, eu não ia. Teu tempo não chegou. Chegou o tempo, gente. Ah, mas eu fui no monte, orei, Deus falou sim. E Deus quebra os princípios. Tem pessoas que sobem o monte hoje, é interessante isso, gente. E já volta pastor. Gente, e ele volta um pastor em alto nível. Ele só pisa no chão porque é obrigado. Interessante que tem pessoas que numa situação como essa, ainda querem ajudar a pessoa. Por que fulano não prega mais? Por que fulano não tem oportunidade? Cuidado, isso não é elogio, isso é querer matar a tua vida espiritual, colocar dentro de você aquilo que Deus não projetou. Cuidado com esse espírito de Absalão. Está lá na porta, não estou falando carinhosamente, tá? Isso não é... Como é que usou? Porque eu tenho pouco estudo, é ruim de achar as palavras, gente. É mais ou menos assim: Absalão estava lá na porta, lá na entrada da cidade, e dizia: se você estivesse um rei, 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 e foi conquistando o coração do povo. Mas querer estar aonde não é o teu tempo, não vai te dar honra, vai te dar a morte, vai morrer pendurado por aquilo que tu tem de melhor. O que ele tinha, Absalão tinha de melhor, era o cabelo, e pelo cabelo ele ficou preso, e pelo cabelo ele ficou preso. Cuidado! E ele quis somente o que era dele, é verdade, é dele, mas não estava no tempo. E o pai deu, não fez nada.
E ele foi. E pegou tudo que tinha e foi para uma terra bem distante. Uma das qualidades do nosso adversário é nos colocar para bem distante do propósito. Estava ali, Pedro, sempre perto do mestre. O dia que Pedro nega Jesus, igreja, Jesus conhece, sabe que nós somos. Por exemplo, problema de Pedro, medo. Mas ele escondia o medo dele na reação. Ele era medroso. Pedro sempre foi covarde, mas ele sempre tentou esconder isso. Para ver se isso não é verdade. Se ele sempre foi um camarada medroso. O camarada entendia tudo do lago de Genezaré, mas ele teve medo. Como é que eu, sendo pescador, entendo tudo de água, eu vou ter medo? E quando Jesus vai para a cruz, Pedro mais uma vez reage de uma forma impulsiva, corta a orelha de Malco. Jesus disse, tu vai me negar, porque eu sei que tu tem medo de encarar a realidade. E ele nega 3 vezes. O problema é que quando eu me afasto da fogueira do eterno, o adversário já preparou uma fogueirinha para se escarnecer de mim. Lá no monte, ele estava com o Senhor, ainda que estava dormindo, mas estava com o Senhor. Mas quando ele se afasta, de imediato, o que é que tinha esperando ele? Uma fogueira. Tu está querendo se esconder de quê? Você ainda tem chamado. E Deus vai criar situações de te trazer de volta. Aquele moço, ele se afasta, vai para uma terra bem distante. E chegando lá, desperdiçou tudo o que tinha, vivendo uma vida dissoluta. E agora Deus começa a criar situações, podemos entender desta forma, para ele voltar. E a única coisa que vai te fazer voltar chama-se consciência. Precisamos ter consciência que estamos no lugar errado, fazendo a coisa errada. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que é necessário orar para que abra o entendimento. É necessário orar para que abra o entendimento da pessoa. E essa semana eu me deparei com um texto que se encontra, se não me falha a memória, Paulo escrevendo no 2 Coríntios, no capítulo 9, se não me falha a memória, que nós precisamos orar para que Deus, em algumas situações, coloque tristeza no coração de pessoas. Para quê? Para que cause tamanha tristeza, para que essa tristeza de Deus gere arrependimento. Se essa tristeza de Deus gerar arrependimento, a pessoa volta. E às vezes nós estamos orando errado. Gente, Deus abençoa, dá vitória. O camarada está se afastando e estou pedindo para Deus dar vitória. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. A tristeza do mundo, morte. Aquele homem estava dentro de uma situação onde agora ele perdeu tudo. E havendo gastado tudo, e houve uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Só vai de ladeira abaixo. Só vai de ladeira abaixo. Estava na casa do pai. Agora tinha gastado tudo e começou a passar necessidade. E agora a situação piora. Mas é Deus também criando situações, sem a gente nem perceber. E Ele vai cuidar de porcos, algo que era imundo para um judeu. E cuidando do porcos agora, ele caiu em si. Ele caiu em si. Que é a mudança. Nós precisamos cair em si. Esses dias Deus me falou algo, eu achei interessante. Que era para mim orar, para que olhasse para dentro de mim com os olhos dele. Porque se eu olhar para mim com meus olhos, eu não vou conseguir ver meus defeitos.
E se Deus tiver misericórdia e fizer com que você olhe para dentro de você com os olhos dele, nós iremos falar igual Isaías: ai de mim que vou perecer. Estou perecendo. Eu moro no meio de um povo de quê? E eu sou de impuro. Ele conseguiu olhar para dentro dele com o olhar de Deus. E quando nós conseguimos olhar para dentro de nós com o olhar de Deus, nós iremos dizer: eu sou o mais miserável dos pecadores. Eu sou como um abortivo, Ramadarabador. Porque, na verdade, quem mais se aproxima de Deus é o que mais pede perdão. Quem mais se aproxima de Deus é o que mais se humilha. Quem está mais próximo de Deus, ele só olha para dentro dele e não consegue ver nada de bom. É à medida que você olha para dentro de você. E aquele camarada agora, ele está numa situação que Deus começa a usar os porcos para ele. Eu não estava falando nada, mas os porcos estavam. Tu está no mesmo nível que eu agora, rapaz. Eu ainda tenho comida e tu não. Tu está na lama. E daqui para pior. Lembra que tu estava na casa do pai? Tu disse que a casa do pai era ruim. Tu disse que lá não era seu lugar. Agora tu está junto comigo na lama. Não é fácil. Eu não nasci num lar evangélico, mas eu ouvia falar. E eu lembro que, quantas das vezes eu, drogado, da vida que eu vim, né, como um bobão, e eu pensava dessa forma: eu não quero morrer nessa vida. Essa semana eu me deparei com uma situação, conversando com algumas ovelhas. Eu não tenho explicação ao amor de Deus. É algo que não tem explicação. Eu não sei se eu já li a Bíblia 30, 40, 50, 60 vezes. Por vontade de misericórdia de Deus, domingo, foi sábado passado, eu terminei de ler a Bíblia mais uma vez de capa a capa. E já recomeçamos. É algo que o Senhor me deu graça. Entenda bem uma coisa: não tem nada a ver comigo. Eu só tenho a 4ª série primária e nunca gostei de leitura. Eu não sei se eu já li a Bíblia 30, 40, 50, 60 vezes. Eu não vou falar para que as pessoas não olhem para mim, é soberbo. Não. Então, isso é entre eu e Deus. E você acredita, quando eu comecei para a igreja, eu comecei a dar os primeiros passos numa igreja evangélica, eu estava indo com uma mulher casada. Eu não era crente. Eu tinha um caso com uma mulher que era casada. E algumas vezes ela dizia assim: vamos para a igreja hoje? E eu dizia: bora. E lá Deus começou a falar comigo. E quando o Senhor me chamou, interessante, o que Deus projeta na nossa vida: Deus não perde tempo. E Deus fará tudo para a glória do nome dEle, para te salvar. Para não perder Nabucodonosor, ele botou para comer capim. Manassés, ele levou grudado pelo um gancho no nariz. Jonas, ele fez com que um grande peixe o engolisse. O apóstolo Paulo caiu e ficou cego. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem na tua vida, mas Ele vai fazer de tudo para te levar para onde Ele quer. Ainda esta semana eu falando com a minha esposa, ela quis questionar alguma coisa, e eu disse assim: vamos lembrar quem você era. Vocês sabiam que Dori prega mais do que eu? Por bondade e misericórdia de Deus, eu sei que eu não sou um dos melhores pregadores, também sei que eu não sou um dos piores, mas Dori prega mais do que eu. Dori dobrava seu joelhinho, minha esposa dobrava o seu joelho 6 da manhã e levantava meio-dia, todos os dias. Para uma jovem na época solteira que tinha passado uma grande prova, todos os dias Dori ia para o monte. Ia às 22 horas e geralmente saía 4 horas da manhã do monte. Ela, a mãe e outra irmã. Quem pastoreou a igreja de Vitória da Conquista foi minha esposa, não era eu.
E pegamos uma igreja com 40 pessoas e foi para mais de 120. Quem pastoreou juntamente comigo a igreja Batista Peniel, em Jequié, foi a minha esposa. E aí, bateu um ano, a igreja foi para 150 membros. Pegamos a igreja com em torno de 30 pessoas. E eu falei assim, e tu, o que é que tu tem feito hoje? O que é que minha esposa faz hoje? Nada. E tu acha que Deus ia deixar barato? Ô irmão, pode doer, mas eu sei que é Deus trabalhando na vida dela. Pode doer, mas é o Senhor dizendo assim, eu te quero de volta na minha obra. Essa semana ela falou, eu estou sentindo a vontade de testemunhar os milagres de Deus na minha vida. Aí eu falei, é Deus, vai. Aí Deus me falou, aperta, Jeová. Vai apertando aí, até ela voltar na posição que o Senhor quer. O Senhor fará o necessário para te colocar de volta na posição, para o nome dele ser glorificado. Deus fará tudo que for possível, mas Ele vai te colocar de volta. Aquele irmão está numa situação difícil, ele tinha saído da casa do pai, aí o Senhor apertou. Romanos 2, a consciência quer acusando, quer defendendo, e agora aquele homem cai em si, olha a consciência, eu pequei. Eu pequei. E caindo em si, verso 17. E caindo em si. Para de colocar a culpa nos outros. Para de colocar a culpa nos outros. Para de achar que foi A, B ou C. Será que não está na hora de você olhar para dentro de você e cair em si? Tu já passou por tantos lugares e não mudou, então todo mundo está errado, é? Aí Deus te traz para esse lugar para te restaurar e tu já quer correr. A palavra, quando ela vem de confronto, é para mexer mesmo com as tuas entranhas. Isso aqui, essa casa aqui não é caixinha de promessa, não. Aqui é palavra verdadeira. Caráter todo mundo tem que ter. Caráter, nem todos têm, mas ei, tem que fazer parte da nossa natureza. O caráter honesto. Esses dias nós pregamos foi 2 meses seguidos, caráter, caráter, caráter. Eu falei o caráter do homem na sociedade, o caráter do homem crente, o caráter do homem casado, o caráter do homem solteiro, o caráter do crente em Deus, o caráter do crente em Cristo, o caráter do crente e o Espírito Santo. Irmão, é muito assunto. Nós temos que ter caráter. Sabe onde se revela o nosso caráter? É dentro de casa quando ninguém está te vendo. É quando tu está de frente daquela TV que não tem ninguém te vendo, aí revela teu caráter. O seu caráter se revela quando tu pega o teu soldo que ninguém está vendo. Aí tu fala, eu vou glorificar o meu Senhor ou vou esconder. O seu caráter se revela. Não é aqui não. Aqui pode mostrar a tua personalidade. O seu caráter é revelado quando ninguém vê. Mas Deus conhece. Viste lá meu servo Jó? Olha o caráter dele, íntegro, reto, temente, se desvia do mal. Esse homem tem caráter. Esse homem tem caráter. Xarabandaramando, recantarafate. Ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Eita, que coisa linda! Ele caiu em si. E ele se lembrou que na casa do pai, o lugar que ele ficou desmotivado, que ele achou que não estava bom, que ele achou que ali não era o seu lugar. Que não tinha um forrozinho bom, pular fogueira, enfim, o carnaval. Lá na casa do pai tem abundância.
E tem, irmão. E tem. Eu nunca vi um negócio desse, irmão. É só na casa do pai que o camarada está desempregado e vive o melhor da terra. Eita, é só na casa do pai. É na casa do pai, rapaz. Foi dar diagnóstico. Tu vai morrer. Eu não estou achando mais nada. Cadê você? É só na casa do pai. É na casa do pai. Você chega todo arrebentado, tirado do charco de lodo, lá do lixo, e agora está sentado entre os príncipes e o príncipe da terra. É só na casa do pai. Te tirei de detrás do curral das ovelhas e te fiz príncipe sobre o meu povo. É só na casa do pai. É só na casa do pai que traz a esperança aquilo que não tem mais esperança. É a casa do pai. Para que sair da casa do pai? Gente, a casa do pai faz coisas extraordinárias. Olha o que a casa do pai fez contigo. Aí não dá para a gente lembrar? Não, viver pela obra, isso não dá certo, não. Olha a casa do pai, que é que fez? Você pode dar um glória? É a casa do pai. Na casa do pai, gente, é coisa interessante. Você sai de dentro de uma cisterna, daí a 13 anos tu se torna governador, sem fazer um único dia de política. É a casa do pai, irmão. Só quem está na casa do pai adora ao Senhor. Na casa do pai Ele te sustenta, porque na casa do pai estamos guardados pela presença dEle. Segredo do sucesso de Abraão, presença de Deus. Segredo do sucesso de Isaac, presença de Deus. Segredo do sucesso de Jacó, presença de Deus. Interessante que Abraão tinha uma coisa interessante, gente. E isso passou de pai para filho. Abraão tinha um altar embaixo de um carvalho, dizendo: quem manda aqui agora é o Todo-Poderoso. Porque o carvalho era símbolo de destreza, de longevidade e de poder. E os cananeus gostavam de botar um altar embaixo do carvalho. Aí Abraão disse: não, o altar aqui é só de Deus. Pronto. Ele sempre tinha uma tenda para dizer assim: eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu sou peregrino. Eu sou da casa do pai. E uma fonte d'água. Ele estava dizendo assim: aonde eu chego, eu prospero, porque eu estou da casa do pai. Deus é tremendo, é só depender dele. Aí a Bíblia diz assim, interessante, que na questão de Jacó, são os filhos de Labão que dizem assim, ó, Deus é com ele. Para Isaac, Deus falou assim para ele no capítulo 26, se não me falha a memória: sabe por que eu vou te abençoar? Porque teu pai me obedeceu. Bênçãos que Deus te prometeu vão se cumprir na vida dos seus filhos. E isso é algo tão tremendo. Se eu fosse você, eu grudava, eu me agarrava a essa promessa. Aí quando Deus resolve abençoar Jacó, ele disse assim, ó, eu vou fazer igual meu pai Abraão e meu pai Isaac. Tem que passar de pai para filho, e a promessa do Senhor te alcançará. Ele resolve, ele se coloca de pé. Já estou terminando. Eu vou me levantar. Lembra onde caíste. Arrependa-te. E volte ao teu primeiro amor. Sabe? Eu não estou dizendo que você não ama mais Jesus. Desculpe sair de uma conversa para outra. Mas nós ainda amamos o Senhor como antigamente?
O nosso amor para com Ele é o mesmo. Lembra? Quando você era uma pessoa totalmente apaixonada por Ele. Podia estar chovendo muito, estou na casa do Pai. Está muito quente, eu vou para a casa do Pai. Eita, está dando tiro, eu vou para a casa do Pai. Eu não queria estar longe da casa do Pai. Não deixe que o mundo tire o encanto da casa do Pai. Não deixe que o teu trabalho tire você da casa do Pai. Meus afazeres não podem me tirar da casa do Pai. Andarabando, comandarabandar. Gente, isso é tremendo, gente. Sabe que talvez 99,9% aqui nós não teremos problema com pecado. E Satanás, ele sabe disso. Eu vou lutar para andar em santidade. Aí o adversário vendo isso na pessoa de Faraó, disse assim, vamos ocupar o tempo deles. Eles estão falando em ir para o deserto adorar ao Pai 3 dias. Ocupa o tempo deles. Cuidado com a ocupação do tempo. Você precisa voltar para a casa do Pai como antes. Quem sabe ser o primeiro a chegar e o último a sair. E quando bater às 21 horas, que a pastora falar, vamos terminar agora. Aí você falar, não, não para não. Porque tem pessoas que têm tanto prazer na casa do Pai, que quando falam em terminar o culto a Deus, ele já fica triste, e ele já está pensando, pastor, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai ter reunião aonde? Ele tem prazer na casa do Pai, e aquele moço agora entendeu, que ele precisava voltar para a casa do Pai, ele precisava voltar para a casa do Pai, levantar-me-ei, direi, eu pequei contra os céus e perante ti. Eu não sou digno. Estamos aqui, gente, exclusivamente pela graça. Ninguém é crente porque é bonzinho. Nós não estamos aqui porque merecemos. Sabe o que nós merecemos? Por justiça, o inferno. Mas pela graça, misericórdia e bondade de Deus, nós estamos caminhando a passos firmes para a eternidade. E dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu necessito de Ti. Se um dia alguém pedir justiça, Deus, eu quero que faça justiça comigo. Cuidado, Ele pode nos lançar no inferno. A graça. Na verdade, a graça é um conjunto, né? Que a graça, ela trabalha com a misericórdia. Claro que nós sabemos, graça, a favor e merecido de Deus, a misericórdia de Deus passar a mão na nossa cabeça, quando nós deveríamos ter pagado o preço. Já passou a mão na cabeça de algum filho? Eu já. Gente, é interessante isso. Quem aqui já tomou puxãozinho de orelha de Jesus, mas ele passou a mão na tua cabeça? Cadê você? Eita. Narrabando, que derivação. Foi algo gravíssimo. Davi, tu vai ter que morrer apedrejado, todo terror. Você lembra que o profeta Natan disse assim, tu não vai morrer? A lei mandava apedrejar. Só que ele comete 2 crimes. Ele peca contra Deus, um pecado grave, adultério, e ele mata o inocente. Antes dele finalizar o Salmo 51, ele coloca o Salmo 32. Bem-aventurado é o varão a qual Deus não lhe imputa pecado, cuja transgressão é perdoada. Enquanto eu me calei, meus ossos se envelheceram,
confessei a ti o meu pecado. Aí Natan disse, tu não vai morrer. Quando ele entende que ele não vai morrer, agora ele não está satisfeito, não. Não, tem uma coisa, não me lança para fora da tua presença, e nem retira de mim o teu espírito. A espada não vai se apartar da tua casa, mas para quem deveria morrer, já estava bom demais, não já? Olha o Senhor dizendo, eu estou passando a mão na tua cabeça. Oh, darabandarabandu. Lembra quando ele passou a mão na nossa cabeça? Eu vou trazer a memória. Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Perdoa que eles não sabem o que fazem. Perdoa! E por isso você está aqui nesta noite. E por isso você está aqui nesta noite. Ele apagou os nossos pecados. Já não sou digno de ser chamado de filho, de teu filho. Eu só quero ser como teus trabalhadores. E ele resolve voltar. Sabe? Volta hoje. Ele cria situações para tu voltar. Mas ele está lá no mesmo lugar te esperando. Lembra? O teu local de encontro com ele, lembra? Você lembra? Ele continua lá te esperando do mesmo jeito. Só estou esperando você voltar. Volta correndo. Volta correndo a me adorar. Volta correndo a cantar aqueles pedacinhos de hino que tanto mexia com o coração de Deus. Volta correndo para a beira da cama. Volta correndo, ele só está te aguardando. Ele estava lá no mesmo lugar. E ele está te vendo. E vendo de longe. Porque a decisão de voltar é sua. Mas você não saiu do golpe de vista de Deus, não. Ele continua vendo. Ele continua escondendo, guardando, protegendo. Ele só está dizendo, volta. Volta. O fato de nós não sermos evangélicos, o Espírito Santo age de todas as maneiras para nos convencer. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas agora, a decisão é sua. A ovelha se perdeu, a visão não é muito boa. A dracma foi perdida dentro de casa. Aí foi necessário mexer, varrer. Às vezes Deus permite se perder algo dentro de casa, só para tu fazer uma limpeza. E acender a lâmpada. Quem sabe a ovelha se perde, mas não quer dizer que o Senhor vai abandonar. Ele vai deixar aqui as 99 no aprisco, guardada, protegida, né? Ele vai atrás de você. E vai botar nas costas. E vai te trazer no ombro. Só para você ouvir a voz dele, conhecer a voz dele e nunca mais se perder. Que às vezes, minha pastora, o nosso problema é não conhecer a voz do Senhor. Quem não conhece a voz do sumo pastor se perde fácil. Vem para cá. Minha ovelhinha, com todo respeito, gente, minha ovelhinha, 5 minutos. Quem é pastoreado com 5 minutos, gente? Ouvindo salmos. É necessário, às vezes estar no ombro do pastor e caminhar com ele, só para ouvir a sua voz. Hoje aconteceu um fato muito engraçado, muito engraçado.
uma pessoa me encontrou ali no Hospital da Mulher, né? É o pastor Marcílio. Se não, pastor Marcílio? Sério. Tem certeza? Ela me olhando, me olhando, me olhando. Ela riu. Com certeza, o senhor não é um pastor Marcílio? Eu falei, nem de crente eu gosto. Ela começou a rir. Eu falei, como é que você me conheceu? Pela brincadeira. Eu tenho esse costume de brincar. Vocês entenderam? Ela detectou algo na minha vida, que eu brinco bastante. Você ainda conhece a voz do teu pastor? Aí tu acha que é todo mundo que conhece a voz de Deus diretamente? Não. Então Deus colocou a pastora aqui para cuidar de vocês. É para instruir vocês e ensinar vocês a conhecer a voz do sumo pastor. Escrito está os Hebreus. Olha, irmão, eu posso cuspir fogo aqui. Pode chegar alguém aqui, orar, levantar 10 paralíticos. Mas quem cuida de vocês é ela. A Deus toda a glória e honra a pastora de vocês. É quem ora, é quem chora, é quem perde as madrugadas, pedindo a Deus para solucionar a causa da igreja. E quando Jesus voltar, quem vai dar conta da igreja é ela. Então ela tem que ser amparada e cuidada pela igreja. É a Bíblia que fala, não sou eu. Quem dará conta? Por isso que o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos repartir o que é nosso com o líder da igreja. É eu que estou dizendo? É Paulo, está no Novo Testamento. É algo tão sério, pastor, é algo tão sério, irmão. Isso é tão sério. Capítulo 6 do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Atos dos Apóstolos, vamos separar homens cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Para quê? Porque eles tinham que fazer o quê? O que é que os apóstolos tinham que fazer? Se aplicar à leitura e à oração. Só Deus sabe a preocupação de um líder para pregar. Com todo respeito, minha pastora, parabéns. Culto de ensino é a senhora. Pode cuspir fogo, mas tem pessoas cuspindo fogo aí que depois que sai do altar, só Jesus na causa. E ele cai em si, já estou terminando. Irmão, se coloque de pé, só falta 10 minutinhos. O pai viu de longe. O gostoso é a atitude do pai. Um forte abraço. Sabe? Tem abraços que nós gostamos, que nós levamos, que é tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. Porque o abraço é recíproco. Na medida que tu dá, tu recebe. Esteja disposto a dar um upa em Jesus. É tão bom quando a gente ganha um upa dos filhos, né? Esses dias eu passei 10 dias viajando, eu não tenho esse hábito, eu passei 10 dias viajando. Em vez de ir para casa, eu fui direto para o colégio. Só que eu não esperava, gente. Esté, quando me viu, ela se atirou, ela pulou literalmente. Eu fui para trás e bati com as costas na parede. Ela me deu um upa. Quando eu cheguei hoje na casa de Stephanie, ela me deu um upa tão gostoso, tão gostoso. Eu já tinha falado com ela. Ela só ficou agarrada, abraçada ao meu pescoço. Lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Quando você reconhece, você vai receber um abraço do Pai. Quando você reconhece, a Bíblia vai dizer que o Pai mandou trazer a melhor roupa. Essas vestes de pobreza, todas é retirada. E Ele deu uma veste nova.
Eita, você perdeu a oportunidade de dar um glória. E é veste de linho puro. Apocalipse capítulo 9 está escrito: vestes brancas. Isaías, veste de justiça. Eita, coisa linda! É o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. O anel no seu dedo, volta a autoridade, volta a autoridade. Na hora, a autoridade volta. Eu quero voltar como escravo. Quem disse? Bota uma sandália nos pés dele, você é filho. Você é filho. Agora o mistério está aqui. Só se preparava um bezerro cevado quando tinha festa. Está com saudade de Jesus, tá? Ele já preparou um bezerro cevado para você. Vai ter festa. Esse dia eu peguei o termo original. E tem festa diante dos anjos dele. Calma aí. E houve festa diante dos anjos. Anjos, quem está de frente dos anjos? Quem é que está se alegrando no negócio? Os anjos estão diante do Senhor. Quem se alegra é o próprio Deus. Aí, lembra que eu pedi para você prestar atenção, que foram repartidos em partes iguais? Até o mais velho levou herança. Ele tinha de tudo, estava na casa do pai, não sabia aproveitar. Se a herança foi repartida em partes iguais. E o pai repartindo a herança. Isso aqui é o seu. Isso aqui é o seu. Isso aqui é o seu. Tem pessoas que estão na casa do pai e não sabem desfrutar da herança. Chega aqui com cara de derrota. Deixa eu te dizer uma coisa, independente da tua situação financeira, você é rico. Não. Eu quero te dizer, sabe do que você é rico? Segundo o que está escrito aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 1, rico da graça. Capítulo 2, rico da misericórdia. Capítulo 3, rico da glória do Senhor. Riquíssimo. Aí o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, verso 8, a mim, o menor de todos os apóstolos, foi-me dado o direito de anunciar as riquezas insondáveis de Cristo. Aí Paulo disse, sendo ele rico, se tornou pobre, para que nós nos tornássemos o quê? Ricos nele. Aplauda o Senhor. Imagine, tenho herança, estou dentro da casa do pai, em vez de desfrutar, eu estou me queixando, porque meu irmão está chegando hoje. Venha, meu pastor, eu não vou nem orar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, neste momento vamos desfrutar. Vamos desfrutar do que ele já deu. E a Bíblia que vai dizer, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 1, que o Senhor fez o quê? Nos abençoou com toda, só você que entendeu recebe, com toda.